Tem pesquisa Datafolha com dados comportamentais bastante importantes para a gente entender algumas dinâmicas dos brasileiros. O André Pinheiro tem essas informações aqui de São Paulo. André, vamos falar primeiro sobre essa questão dos celulares. Os brasileiros estão com medo de utilizar os celulares nas ruas? Estão sim, Débora. Mais da metade dos brasileiros evita utilizar o celular enquanto caminha pela rua por medo de assaltos, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Datafolha. Segundo o levantamento, 60% da população prefere manter o aparelho guardado enquanto está fora de casa. Os dados variam quando acrescentados aspectos sociais e econômicos. As mulheres têm mais receio de serem assaltadas em comparação aos homens, enquanto 68% delas deixam de utilizar o celular quando estão fora de casa para não correr o risco de serem abordadas. Entre os homens, a proporção é de 53%. Pessoas com 60 anos ou mais também costumam ser mais receosas que os jovens entre 16 e 24 anos. Quando considerado a presença de ensino superior, a taxa passa para 67%. Fatores econômicos, pela pesquisa, também interferem no sentimento de medo de ser assaltado. 63% das pessoas com renda familiar de até 2 salários mínimos evita o celular nas ruas, enquanto 53% dos que recebem de 5 a 10 salários mínimos adotam a mesma cautela. Quanto aos territórios, os números apresentados pelo Datafolha trazem que nas capitais brasileiras o índice sobe para 69%, enquanto nas cidades do interior a taxa é de 56%. Em relação à quantidade de pessoas furtadas ou roubadas no último ano, 73% responderam sim à pergunta e 59% não. Mais de 1.700 pessoas foram entrevistadas para a pesquisa. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, o Brasil teve quase 500 mil celulares furtados e 419 mil roubados no último ano. São Paulo foi o estado com mais registros de furto e roubo de aparelhos, com 287 mil casos, sendo seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará. Débora. Obrigada pelas informações, André Pinheiro. Bom, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, né, Carol, é onde está a maior parte da população. Os crimes contra o patrimônio são justamente aqueles que impactam na sensação de insegurança da população, mesmo que o poder público apresente dados que tem a ver com violência e segurança, dados em queda, índices de criminalidade em queda. E o celular hoje é o principal item de desejo dos criminosos. Não só pelo valor dos aparelhos, são aparelhos, claro, caros, obviamente, mas pelo que tem neles, né? Os aplicativos de banco, por exemplo. Eu tô entre esses 60%. Não saio com o celular na rua, a depender do horário, a depender de onde eu estiver. Se não tiver jeito, o celular está muito guardado e eu não uso o celular se eu não estiver num lugar em que eu me sinta segura. No meio da rua, jamais. Pegar o celular para chamar um carro de aplicativo no meio da rua, não consigo mais fazer isso em São Paulo. Às vezes até faço, mas assim, daquele jeitinho, né? Você tenta um lugar ali um pouco mais seguro, com uma parede, uma pilastra, para não ficar tão exposto. Eu já adotei a tese do celular do ladrão. Quer dizer, mais ou menos o celular do ladrão. O meu celular que fica em casa é o que tem meus aplicativos de banco. E o celular que eu ando na rua, eu deixei um aplicativo de uma conta que não tem nada, assim. Eu boto um dinheirinho ali para fazer um Pix, mas os meus aplicativos de banco mesmo, onde recebo salário e tal, ficam no celular que está em casa. É o jeito, a gente vai se adaptando, né? E, Débora, ainda falando sobre esses números ligados à segurança pública, saíram os dados da pesquisa Datafolha que mostram que ao menos 28 milhões e meio de pessoas convivem com crime organizado no bairro onde elas moram.
segundo essa pesquisa do Datafolha divulgada hoje, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados mostram que facções criminosas e milícias estão presentes atualmente na vizinhança de 19% dos brasileiros com 16 anos ou mais. Datafolha ouviu 2.007 pessoas em 130 municípios entre os dias 2 e 6 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais. O foco do questionário foi analisar a percepção dos entrevistados a respeito disso, né, de crime organizado, roubos, agressões e golpes financeiros, mas muito impressionante esse dado de que as pessoas convivem, né, com as facções criminosas. 19% dos brasileiros, 28 milhões e meio de pessoas no bairro onde elas moram. E é difícil, né? Muitas vezes quem está numa situação dessa, entender essa diferença. Porque em muitas situações o crime organizado acaba assumindo papéis que deveriam ser do poder público. E o morador nem se dá conta disso, muitas vezes. Então ele fica ali no meio de uma situação muito difícil, né? Se a gente for observar aí no detalhe o quão enfronhada o crime organizado está da nossa vida, né? Na nossa vida, o quão próximo da nossa vida o crime organizado está. E você, ouvinte, que está nos acompanhando, qual é a sua... Compartilhe com a gente a sua opinião sobre essas questões. O celular, como sendo um dos principais objetos de roubo, né, de desejo dos criminosos, você utiliza o celular na rua, você evita sair com o celular, você tem 2 celulares, como disse aqui a Carol, um que fica em casa, com o que realmente é importante, um outro para você sair na rua. Ou, no seu caso, você está próximo a áreas dominadas por facções criminosas, pelo crime organizado, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981.